Olá, uma excelente tarde a todos. Hoje é terça-feira, 28 de dezembro. Estamos começando mais uma edição do programa Agricultura BR ao vivo para você ligado aqui na programação do Canal do Boi. E no programa de hoje eu trago para você informações sobre as cotações para soja, milho, feijão e café. E você vai ver também que nas lavouras de soja, os caramujos e lesmas estão tomando grandes proporções e causando perda de área foliar. E de acordo com o IBRAF, o brasileiro só gosta de um tipo de feijão e isso tem encarecido o preço para o consumidor. E sem conseguir containers de frete marítimo para enviar as cargas de café para o exterior, produtores do grão têm enfrentado dificuldades para cumprir os contratos, gerando impacto no setor. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o gerente de exportações da Cochupé, o Ronald Pires. E você vai ter também as informações do clima no Agroclima com a Renata Ferreira, hoje destacando previsões para a região da Bahia, diante do intenso volume de água que está causando prejuízos e desastres por lá. Bom, lembro vocês que a partir de agora você acompanha também a nossa programação pela internet. Estamos ao vivo pelo portal sba1.com, estamos ao vivo também pela página do Canal do Boi no Facebook. Você acompanha toda a nossa programação também pela NET Claro TV. E para você que está fora do Brasil, aí na região de fronteira, acompanha o Canal do Boi pelo sinal da NEL TV. Bom, a gente começa essa edição destacando a questão de uma praga que tem causado prejuízos em muitas lavouras de soja no Mato Grosso do Sul. Os caramujos e lesmas estão tomando grandes proporções e causando perda de área foliar. Pesquisadores trabalham para encontrar uma forma efetiva de combate e você acompanha os detalhes com o Vinícius Souza. Ele pode parecer inofensivo, mas causou um problemão nas lavouras de soja dessa fazenda, localizada em Maracaju, interior do estado de Mato Grosso do Sul. Bastou as plantas da soja começarem a germinar que centenas de caramujos apareceram por aqui, causando um verdadeiro estrago nas lavouras. De acordo com a Embrapa, esses caramujos são moluscos da classe gastrópoda e cada um deles pode pôr até cerca de 100 ovos. Um desafio e tanto para os produtores que precisam fazer o monitoramento de toda a produção da soja para evitar perdas em suas lavouras. Foi o que aconteceu nessa propriedade. Na safra passada, a produtora começou a observar que os caramujos estavam aparecendo. Então ela se adiantou e fez a aplicação dos químicos para evitar a proliferação da praga logo no início do plantio. Esse ano nós já estávamos um pouco preparados para o controle da praga, então o nível de dano econômico que nós tivemos foi reduzido. Hoje, se a gente for observar a lavoura, a gente vê que nós conseguimos ter um controle mais efetivo da praga e não tem tantos danos em relação ao que encontrei no ano passado. O ataque é muito rápido e deixa estragos por onde passa. Muitas plantas, inclusive, não resistiram aos caramujos. Por isso, um dos pontos importantes é observar o comportamento da praga para tentar diminuir os impactos que ela causa. O hábito dela é noturno, e principalmente durante a madrugadinha, no amanhecer do dia, eles começam a migrar de uma área para outra. Nessas imagens gravadas por celular, é possível perceber os rastros deixados pelos caramujos quando vão migrando de uma área para outra. Esses pontinhos aqui, ó, é tudo a gosma do... Ó, o fera aí, ó. Olha aí, dá uma olhada aí pra você ver. Não sei se vai dar pra ver bem, ó. Mas onde tá... Onde tá pipocado aqui, ó. Olha aí. Ó. A gente já vem relatando isso há muito tempo. Porém, o diferencial dos últimos 3 anos é que isso vem aumentando. E esse último ano foi crítico, né? Nós observamos... várias lavouras que tiveram o stand comprometido, né, o número de plantas, porque ele ataca em várias fases da cultura. No entanto, numa planta recém-germinada, o efeito é muito maior. Então a gente notou que o stand, né, o número de plantas por metro foi muito reduzido, onde os ataques de caramujo foram severos. Problema que interfere diretamente na produtividade da soja. Essas manchas que a gente observa, chamamos de manchas, né? As reboleiras onde o caramujo ataca, né? Ele vai atacando em zonas, em regiões. Elas, como o ataque dele na fase inicial, ele corta a planta, ele corta a recém-germinada, o stand fica comprometido. Então, com menos plantas por metro, menos plantas por hectare,
a produtividade é bastante comprometida. A gente viu lavouras aí de até 30%, 40% do stand reduzido. E controlar esse bichinho não é tão fácil quanto parece. Os produtos registrados no mercado para esse tipo de combate são poucos e não garantem resultados tão satisfatórios. Por isso, é necessário que o agricultor esteja atento no monitoramento da área durante o período em que a soja vai se desenvolver. A principal ação que o produtor e os técnicos podem fazer é o monitoramento. Monitorar essa lavoura mesmo antes da implantação, logo depois do milho, para a gente entender como está essa lavoura no momento do plantio, né? Para a gente entender que população de caramujo tem. Como eu disse, em outros momentos essa praga era irrelevante. Nos últimos 3 anos a gente observou mais. Nesse último ano a praga provocou prejuízos bem significativos, né? Tem uma distribuição regional, então, por exemplo, em São Gabriel do Oeste nós não observamos, em Naviraí nós não observamos. Nós observamos que o ataque ficou concentrado aqui em Maracaju, Rio Brilhante, Itaporã, Dourados. Nós não conseguimos ainda associar isso a uma classe de solo, por exemplo, ou a uma palhada, a uma cultura anterior. Nós observamos ele em praticamente todas as condições de solo e também de cultura anterior, né? Direto de Maracaju, interior do estado de Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, você conferiu aí cotações da soja em algumas regiões do país. Agora a gente destaca para você os preços, né, as ações para o mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. Nos contratos para janeiro de 2022, 13 dólares e 64 mais 2 o bushel, alta de 0,13%. Os contratos para março de 2022, 13 dólares e 73, alta de 0,11%. Os contratos para maio de 2022, 13 dólares e 79 mais 2, alta de 0,04%. E nos contratos para julho de 2022, 13 dólares e 81 mais 2, queda de 0,04%. A gente acompanha agora os preços da soja nos portos brasileiros, né? Com informações da Grãos Corretora, os preços hoje comercializados a soja nos portos brasileiros, tanto em Santos, bem como em Paranaguá, R$ 178 a saca. E as exportações brasileiras de soja este mês estão próximas de 2 milhões e 800 mil toneladas. A informação é da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. E nós vamos agora até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Vamos conversar com Walter Puga Júnior, que tem mais informações sobre este assunto. Boa tarde, Puga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A previsão da ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, é maior do que a princípio foi divulgado, né? Para dezembro, nós devemos exportar programados 2.777.000 toneladas de soja. O que isso significa? Bom, perto daqueles 161.000 toneladas exportadas em dezembro do ano passado, um aumento de 1.624% nas exportações de soja do Brasil. Assim, a ANEC passou a estimar que o Brasil vai encerrar este ano, Adriano, com exportações totais de 86.880.000 toneladas de soja, ou seja, exportamos 5,6% mais do que no ano passado, um novo recorde histórico. Mas, de outro lado, tome nota, viu? Para milho, em contrapartida, a ANEC reduziu a estimativa de exportação em dezembro em quase 12%, para cerca de 3.454.000 toneladas, ou seja, menos de 3,5 milhões de toneladas. Em relação ao volume de dezembro do ano passado, no caso do milho, a queda na exportação em dezembro chega a 9,6%. É com você. Segura um pouquinho aí, a gente vai trazer para você de casa agora informações sobre o dólar comercial, como está sendo vendido nesse momento. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Puga sobre este assunto. O dólar comercial, então, no Brasil, neste momento, vendido a R$ 5,64 mais 6, com alta de 0,13%. E o dólar operado estabilidade, né, essa semana, já que se espera que tenha poucos negócios. Agora, Puga, abaixo de 5,60 é difícil falar no dólar nessa reta final de ano, né?
Pois é. A mínima de hoje foi R$ 5,62. O dólar negociado no mercado à vista, o dólar spot, até que oscilou um pouco. Variou aí entre 5,66 mais 30 na máxima do dia. Isso ocorreu logo na primeira parte da manhã, mas em seguida recuou de novo, caiu para 5,62, que é o valor mínimo de negociação. Agora, na faixa de 5,64 mais 80, o mercado muda rapidamente, você tem um número na tela, imediatamente já muda. Aqui nós temos uma leve alta de 0,17% agora, mas não há expectativa de que haja uma grande queda para o dólar, não. Na cena externa, né, olhando para fora do Brasil, a guinada inclinada, a retirada dos estímulos do Banco Central dos Estados Unidos, né, Federal Reserve, ela continua determinando no mercado um fortalecimento do dólar, embora haja aí uma desvalorização, vamos dizer assim, né, às vezes, do dólar frente à moeda de países emergentes. Não é o que está ocorrendo hoje. Agora, o chamado dólar index, é sempre referência para a gente aqui, aos 96.260 pontos, tem uma leve alta de 0,18%. Então, ele avança frente a moedas de países emergentes e avança também frente ao real um pouco. Mas nada que traga o dólar de novo à trajetória de baixa. Devemos terminar este ano com o dólar mais perto de 5,65, mais distante de 5,60, segundo analistas. E vale lembrar que o dólar no mercado futuro, na faixa de R$ 5,64, negociado para janeiro agora, tem uma leve alta de 0,07%. Mas são dias, os últimos do ano, de poucos negócios, por isso qualquer mudança pode ocorrer em qualquer operação um pouco mais elevada. De olho na informação, mas o dólar continua aí acima de 5,60, aliás, bem acima de 5,60, viu, Adriano? É com você. Tá ok, Pulga, obrigado. Uma ótima tarde para você. Bom, tem intervalo comercial chegando por aqui. Logo depois, no próximo bloco, você vai ver que os custos de produção têm novo recorde no acumulado em 12 meses no Rio Grande do Sul. Fica por aí, a parada é rapidinho. Estamos de volta. E o assunto agora é custo de produção, que teve um novo recorde no acumulado em 12 meses. O indicador atingiu 45,13% no período. As informações foram divulgadas pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Os custos de produção apresentaram nova alta no mês de novembro, de 4,6%. Com esse resultado, o índice de inflação dos custos de produção, elaborado pela Farsul, em 12 meses teve novo recorde na série histórica, atingindo 45%. O resultado do ICP de novembro segue sendo reflexo da menor oferta de insumos, encarecendo os preços, somando a mais uma alta na taxa cambial. De janeiro a novembro, o acumulado aponta uma alta de 45,44% do indicador. Com isso, o ICP apresenta resultado superior ao IPCA acumulado no ano, que ficou em 9%. Já os valores recebidos pelos produtores tiveram nova queda, com uma deflação de menos 2,75%. O leite e o arroz tiveram as maiores retrações em decorrência do baixo consumo. Em 12 meses, o índice vem apresentando sucessivas quedas, saindo de 85% em janeiro para uma deflação de menos 7% em novembro. Enquanto isso, o IPCA Alimentos aponta alta de 7%, comprovando o deslocamento entre os preços no campo e nas gôndolas dos supermercados. Os atuais preços pagos aos produtores estão abaixo dos praticados em novembro de 2020. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Você vê hoje a rodou a vinheta do milho, é o assunto de a partir de agora aqui no Agricultura BR. Você acompanha comigo os contratos para o milho na B3. Os contratos para janeiro de 2022, R$ 91,42 a saca, queda de 1,97%. Nos contratos para março de 2022, R$ 95,99 a saca, queda de 1,67%. E nos contratos para maio de 2022, também continua o cenário de queda, R$ 91,70 a saca, queda de 1,74%. E nos contratos para julho de 2022, R$ 87,30 a saca, queda de 1,14%. Acompanhe comigo mais cotações do milho em algumas regiões do Brasil.
Bom, a gente destaca para você agora informações sobre o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago. Nos contratos para março de 2022, 6 dólares e 14 mais 4 o bushel, queda de 0,04%. Nos contratos para maio de 2022, 6 dólares e 16, queda de 0,12%. Nos contratos para julho de 2022, 6 dólares e 15, o valor do bushel, queda de 0,12%. E nos contratos para setembro de 2022, 5 dólares e 77, queda de 0,17%. E o assunto por aqui agora é o feijão. Bom, e de acordo com o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, o brasileiro só gosta de um tipo de feijão. E isso tem encarecido o preço para o consumidor. Vamos saber os detalhes com a reportagem do Valdir Pacheco. Na projeção da safra 2021-22, a produção de arroz deve ser de 11 milhões e 100 mil toneladas e de feijão, nas 3 safras da leguminosa, 3 milhões e 100 mil toneladas. Esses dados são da Conab, divulgados recentemente. Isso compõe a clássica combinação brasileira do arroz com feijão. Mais de 60% da produção e consumo do feijão no Brasil é da variedade feijão carioca, o preferido do brasileiro. Segundo o IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijões e Pulses, isso criaria uma situação complicada para o agricultor brasileiro, porque se faltar, não tem onde comprar. Só o Brasil produz o carioca, e quando ele sobra, não tem para quem vender. Dados do Instituto apontam que o produtor planta cada vez menos feijão carioca, tornando o produto mais caro para o consumidor, porque não tem mais o poder de compra como antigamente. Com os preços das commodities de soja e milho no mercado internacional valorizando no dia a dia, com facilidade de comercialização desses grãos, estimula o produtor a parar de plantar feijão e plantar soja e milho, porque ele passa a ter a certeza de que não vai ter prejuízos financeiros. Se o brasileiro mudasse o hábito de consumo, aumentaria a demanda por outros tipos de feijões, o que diversificaria o consumo, estimularia mais plantios, aumentando a oferta, o que reduziria o preço da leguminosa, porque existem muitos tipos de feijões produzidos no Brasil. Isso daria ao consumidor mais poder de compra, já que o agricultor teria estímulo a investir mais na lavoura de feijão das variedades como fradinho, rajado, preto, branco, calpi, muito conhecido como feijão de corda, ou mungo. Até agora, os preços do feijão estão semelhantes aos praticados no início deste ano, mas com as altas nos insumos, provavelmente haverá uma reação dos preços nos próximos meses. Vamos falar sobre o tempo agora? Está chegando aí o Agroclima. Renata Ferreira vai trazer informações para a gente agora sobre a região da Bahia, que está sofrendo com recorrentes chuvas que estão causando desastres e muito prejuízo lá na região. Agora as informações ao vivo com a Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Adriano. Boa tarde também a você que nos acompanha. E a chuvarada não deu trégua em áreas do Nordeste brasileiro. A chuva forte dos últimos dias voltou a causar estragos e inundações no estado da Bahia. O final de semana de Natal foi marcado por elevados volumes de chuva, mais de 200 milímetros. Veja só essas imagens. Muitas cidades aí do estado baiano ficaram assim, embaixo d'água. Ruas, casas e condomínios foram alagados pela água. Em Ubaíra, várias pessoas tiveram que ser resgatadas por equipes do grupamento aéreo da Polícia Militar. Mais de 16 mil pessoas ficaram desabrigadas, 19 mil desalojadas e 18 perderam a vida. Já sobe para 72 municípios baianos em situação aí de emergência. Ainda chove pela Bahia hoje, mas a partir de amanhã o tempo volta a ficar firme no sul e extremo sul do estado, apesar do céu nublado. A previsão é de melhoria ao longo dos próximos dias, o que deve aí ajudar no escoamento da água.
No sudeste brasileiro, a chuva aumenta sobre Minas Gerais nesta semana. É a combinação de diversos fatores: cavado, calor com umidade, ventos em vários níveis da atmosfera. A previsão de 100 milímetros de chuva até o primeiro dia de janeiro. Mais ao norte, no Tocantins, a chuva ainda continua volumosa nesta semana e novos transtornos, como alagamentos, estão sujeitos aí a acontecer. Na região sul, 2021 termina com tempo aberto e muito calor. Nesta última semana do mês, uma onda de calor predomina aí sobre a região. Áreas do oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná devem registrar temperaturas máximas próximas dos 40 graus. Já em Mato Grosso, o cenário ainda é de céu nublado, tempo abafado e chuvas pontualmente volumosas. Tempestades aumentam sobre Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso nesta semana. Em Mato Grosso do Sul, muito sol e calor. Temporais retornam a partir de quarta-feira com um pouco mais de intensidade. Adriano, eu volto durante a programação com mais detalhes do tempo. É com você. Obrigado, Renata. Só lembro a todos que tem informações também sobre o tempo lá no portal sba1.com. É hora de intervalo comercial por aqui. Logo depois, no próximo bloco, você vai ver que sem conseguir contêineres para enviar as cargas de café para o exterior, produtores do grão estão enfrentando dificuldades por aqui. Daqui a pouco os detalhes. Estamos de volta. Bom, a gente já tratou desse assunto no programa de ontem, vamos repetir porque o assunto é muito importante. Sem conseguir contêineres de frete marítimo para enviar as cargas de café para o exterior, produtores do grão têm enfrentado dificuldades para cumprir os contratos, gerando impacto no setor. Segundo estimativas, entre maio e agosto de 2021, esse tipo de problema impediu a exportação de 3 milhões e 500 mil sacas de café, o equivalente aproximadamente a 500 milhões de dólares. Sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar ao vivo com o gerente de exportação da Cochupé, o Ronald Pires. Ronald, uma ótima tarde para você, prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. A retomada paulatina das economias no mundo durante a pandemia e a aceleração das compras na internet criaram uma disputa generalizada pelos fretes, encarecendo os contêineres para transporte de café e, na pior das hipóteses, tornou indisponíveis, né? Qual foi a solução encontrada para o alívio dos gargalos logísticos? Olá, Adriano, boa tarde. Agradeço também a participação aqui com vocês. Bom, solução a curto prazo não existe, não é? Os containers, eles ajudam muito, eles têm uma facilidade muito grande na questão do transporte, seja ele no marítimo, no terrestre, não é? Também na parte de carga e descarga da mercadoria. Bom, o café predominantemente ocorre na modalidade de Incoterm FOB, que é o Free On Board, quando quem determina o pagamento do frete, a negociação, é o importador. Tendo esse cenário e com a falta de container e também espaço em navios, alguns clientes nossos já negociaram fretes em navios breakbook, que é o que nós operamos nessa modalidade há pouco tempo. Então, os bags de 1 tonelada são colocados dentro do navio, no porão do navio. De envio tende a encarecer o preço do grão ainda mais, Ronald? Pois é, o café está alto agora devido a questões climáticas e também produção, né? Agora, o frete na modalidade breakbook, ele é mais barato que o frete no container. O problema é o manuseio, o transporte dessa carga, também o armazenamento dela no porto e depois retirar esse café que está armazenado e colocar a bordo do navio. Nessa parte, o custo realmente fica mais caro. Mas se levarmos em consideração a baixa do frete e talvez o aumento da operação marítima, né, do handling a bordo do navio, existe uma equiparação. Então, os clientes estão entendendo isso, estão assumindo uma parte desse custo. No Brasil foi a Cochupé que começou a adotar esse tipo de envio, só que ele demora demais, né? O que era para demorar aí mais de 5 dias, demorou 5 dias para se carregar o navio, onde se esperava que esse carregamento fosse feito em apenas 2 dias. Nesse ponto, você acredita que os envios vão se tornar cada vez mais frequentes, mesmo com as dificuldades? Sim, o problema é a questão da chuva, né? Assim como qualquer grão, não só no café, mas aqui no Porto de Santos, de onde eu estou falando no momento,
Existem outras cargas na modalidade break bulk também, não é? Soja, açúcar. E quando acontece a chuva, a operação para. O porão é fechado, espera a chuva passar. Então, qualquer incidência de chuva, a operação é bloqueada. Então, isso acabou causando esse atraso, né? Então, mas nós acreditamos que essa operação continuará em paralelo com o container, sim, viu? Ela trabalhará junto. Expectativas futuras aí para as exportações de café, com esse avanço aí da vacinação contra a Covid-19, reabertura das principais economias globais? Bom, a vacinação é um ponto importante, né? Falando na questão logística, hoje ainda existem portos com muita carga bloqueada para a descarga, não é? E devido à Covid. Então, com a vacinação, os trabalhadores voltarão a operar tanto na operação de carga e descarga desses containers, liberando assim os containers para fazer a operação de transporte, né? Agora, na questão de consumo, nós também acreditamos que terá aumento, principalmente em centros turísticos, né? Como Europa, América do Norte. Um cafezinho faz parte também de uma visita, não é? Cafezinho não, né, Ronald? Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Já quero aproveitar e desejar uma ótima tarde para você e também um excelente ano de 2022. Obrigado, Adriano. Um abraço. Um abraço. A gente continua trazendo informações para você sobre o café, trazendo agora o destaque do mercado futuro do café arábica na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo em casa. Nos contratos para março de 2022, $2,27 mais 90 libra peso, variação positiva aí de 0,37%. Os contratos para maio de 2022, $2,27 mais 80, alta de 0,30%. Os contratos para julho de 2022, $2,27 mais 10, alta de 0,24%. E nos contratos para setembro de 2022, $2,26 mais 40 libra peso, alta de 0,24%. E você acompanha com a gente agora mais cotações sobre o café arábica. A gente fala agora sobre o mercado futuro do café na Bolsa de Londres. Nos contratos para janeiro de 2022, $2.452 a tonelada, queda de 0,40%. Nos contratos para março de 2022, $2.338 a tonelada, queda de 0,63%. Nos contratos para maio de 2022, $2.287 a tonelada, queda de 0,60%. Nos contratos para julho do ano que vem, de 2022, $2.770 a tonelada e continua queda de 0,65%. Acompanhe comigo agora cotações do café arábica e o Conilon também no Espírito Santo. É hora de mais um intervalo comercial chegando por aqui. Logo depois, no próximo bloco, a gente vai acompanhar um bate-papo aí que o Walter Puga Júnior fez com a Lígia Pimentel, ela que é diretora da Agrifato, sobre o cenário da pecuária neste ano de 2021. Fica por aí, vale a pena esperar. A Agricultura BR está de volta e o assunto por aqui agora é pecuária. A pecuária de corte teve em 2021 um ano de preços em alta, mas também de muita volatilidade. Com a longa suspensão das compras de carne bovina pela China, a pressão sobre os preços do boi gordo em setembro e outubro trouxe a maior queda percentual desde a implantação do Plano Real. 2021 foi um ano de aprendizado. É o que diz Lígia Pimentel, ela que é diretora da Agrifato e também pecuarista. Ela conversou sobre esse assunto com Walter Puga Júnior e adianta, 2022 será um ano de engorda rápida. Acompanhe aí. O mercado do boi gordo teve alguma reação no final do ano, assim que ocorreu a retomada das importações da China. Lígia Pimentel está conosco agora e faz uma avaliação do que foi 2021 para a pecuária brasileira. Lígia, foi um ano bom para a pecuária ou foi um ano ruim? Fala, Puga, obrigada pelo convite. Foi um ano positivo, a gente não pode falar que não foi, mas com muita volatilidade. E a volatilidade, ela imprime um risco na atividade, né? Qual que é seu risco? Seu risco é ter comprado a reposição no começo do ano, ou no final do ano passado, e ter caído a venda dessa reposição boi engordado, né, justamente entre outubro ou setembro,
porque quando a China saiu, os frigoríficos reduziram os abates e a gente viu o preço cair bastante. Em outubro, por exemplo, a gente presenciou, né, visualizou a maior queda percentual para a arroba do boi gordo desde a implantação do Plano Real. Então foi uma queda significativa e levou aí muitos produtores a comercializarem abaixo do que pretendiam ou a contabilizar prejuízo operacional no meio daquele furacão que passou. E aí alguém pode me falar, olha, Lígia, mas eu segurei o boi, eu vendi o boi depois em novembro. Bom, se você tivesse segurado o boi por 40, 45 dias, que é o que demorou aí entre o fundo do preço até a China voltar, com certeza você teria acumulado aí diárias caras, porque a gente sabe que o insumo subiu muito, né? O insumo nutricional, os insumos dolarizados, o custo de produção, ele estava bem acelerado, bem alto, né? Agora no final do ano. Então isso levou a diárias que neutralizaram essa alta, né? A pagar diárias dentro da fazenda para aquele boi se manter engordando, aí, gordo, se alimentando, né? Que acabavam neutralizando esse movimento. Então, assim, não teve muito ganho, né? Para quem teve que vender de maneira programada, já prevista, os animais no fim do ano, entre novembro e dezembro, sim, foi interessante. Mas quem foi obrigado a vender entre setembro e outubro, acabou levando tinta aí, uma operação que muito possivelmente ficou negativa. Para você ver a volatilidade do mercado, né? E volatilidade, como eu falei, imprime risco. Então, foi um ano de balanço positivo. Eu acho que foi um ano de muito, muito aprendizado, mas que trouxe riscos acima do que nós estamos acostumados a enfrentar. Tá? Então fica esse aprendizado aí para a gente levar de 2021. Bom, estamos no final do ano, Lígia, e o repasse do preço do boi gordo, agora na faixa de 327, 330 arroba, últimos dados do CPEA nesse final de ano, mostram que o repasse para preço da carne no atacado e para o consumidor não está acompanhando a alta do boi gordo. Temos aí muita dificuldade para o consumo interno ter uma recuperação e os preços internos da carne subirem? A gente viu a carne chegar, o boi casado, por exemplo, a R$19,50, né, o máximo aí R$19,30. Depois ele acabou se fixando naquele valor, não conseguiu ultrapassar. Por quê? Nós temos uma situação bastante complexa sob o ponto de vista macroeconômico, né? O desemprego ele é recorde e a gente tem uma inflação acumulada, um IPCA acumulado de 12 meses que já ultrapassou 10%. Então isso inviabiliza o aumento do consumo de carne por parte do consumidor. Mas o que aconteceu, principalmente entre setembro e majoritariamente em outubro, Pulga? Os frigoríficos, sem saber o que ia acontecer, né, com China, num primeiro momento, depois da notícia da suspensão da certificação de carne que a gente proveria para eles, passou a não prover mais, eles reduziram o volume de abates. Então, como reduziram o volume de abates, reduziram, consequentemente, a produção de carne e a disponibilidade interna. Então, a carne voltou a subir nesse momento. Não necessariamente porque o consumidor estivesse levando essa carne para casa, mas sim porque a oferta desse produto era menor. Tá? Num segundo momento, em novembro, o boi voltou a subir, né? Os frigoríficos voltaram a abater, mas tinha uma oferta acumulada desses animais que não foram abatidos entre setembro e outubro. E o que aconteceu nesse momento? A gente levou uma oferta maior para o varejo aqui, sem China para escoar. E aí a carne voltou a cair. Então a gente tem um limite para o consumidor brasileiro, mas esse limite de preços, ele também está extremamente ligado, a gente sabe, equilíbrio entre oferta e demanda, que leva aos preços, né? Ao preço referência daquele momento. Então, se a gente voltar a reduzir a oferta, pode ser que a gente consiga ultrapassar esse valor da carne de R$19,50, R$19,30, né? E agora o que a gente sente é uma falta de oferta de novo nessa virada de ano, que é costumeira também. Mas olha, em janeiro a gente vai ter que lidar com falta de pastagens ainda. Por quê? Porque as geadas sequenciais ao longo desse ano e a pluviosidade abaixo da média castigaram sobremaneira as pastagens. Nós temos regiões que divergem nisso, mas se você pegar o Brasil Central, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, sul de Goiás, tá? Você vai ver que a gente, Paraná, Rio Grande do Sul, você vai ver que a gente teve um problema com a recomposição dessas pastagens, porque elas foram muito castigadas. Já se a gente pegar, principalmente Mato Grosso da metade para cima, Pará, Tocantins, Rondônia, não sofreram com esse problema. Então a gente tem diferentes regiões com diferentes problemas para enfrentar. Mas isso significa, sim, uma porção importante da produção brasileira com dificuldades em recuperar pastagens. Então nós temos um alto teor esse ano de pastagens degradadas. Janeiro, se vocês percorrerem por aí,
e a gente está fazendo isso, inclusive, com a equipe, pegando relatos de clientes, vocês vão ver que a gente tem muita pastagem degradada. Nós temos clientes que aplicam pacotes de tecnologia altos, tá? E que fizeram a adubação da pastagem e não estão vendo a resposta da pastagem condizente com o que eles acreditavam que deveria ser mediante uma ação como é a adubação. Ou seja, a gente acha que não vai ter boi gordo de pastagem suficiente ainda em janeiro para deprimir o mercado, tá? Um segundo ponto importante da análise de oferta é que janeiro, a oferta de animais confinados, a gente sabe que tem gente que... nós sabemos que tem gente que gira boi, gira confinamento o ano todo, tá? Alguns estáticos giram o ano todo, tá? Esses caras ainda não conseguiram... Eles vão ver em janeiro o reflexo do que aconteceu em outubro, que foi o pânico absoluto. Ninguém sabia o que ia acontecer. O boi caía, chegamos a registrar negócio, a ver negócios registrados em 260. Hoje nós estamos falando de um boi de 320, desculpa, tá? Então, assim, é muita oscilação, é muita volatilidade. Como bateu o pânico em outubro, 90 a 100 dias depois, cai em janeiro. Então, a gente acha que janeiro vai contar como oferta pequena. Ah, Lígia, mas já tem boi de pasto compondo as escalas de abate? Sim, 5%, 3%, 7%, é pouco, tá? E daqui até janeiro a gente acha que não vai mudar muito. Então, não vai ter nem boi de pasto, nem de confinamento nesse janeiro. A gente vai postergar o pico da entre-safra, tá? Muito possivelmente para janeiro. Então, com a volta de China, pode ser que a gente consiga imprimir novas altas no mercado atacadista, tá? Repassar novas altas. Por quê? Por falta de oferta, não porque o consumidor esteja muito disposto e permeável a novas altas. Acho que isso que tem que ficar claro. O consumidor, de fato, Puga, está muito, muito baqueado, muito minguado pelo desemprego e pela inflação. Bom, vamos então fazer tentar, vamos dizer assim, você não tem bola de cristal, mas como devemos olhar para 2022? Até janeiro, você já falou, estamos enfrentando aí o resultado de outubro, novembro. E para o restante de 2022, qual é a expectativa diante dessa situação? A gente acredita em um primeiro semestre, o primeiro bimestre, né, de preços um pouquinho mais firmes, que nós vamos pagar a conta dessas geadas, que não são comuns e que aconteceram de maneira sucessiva, né? Então isso vai cobrar o seu preço, com certeza. O pessimismo de outubro também vai cobrar o seu preço, tá? 2022 é um ano de eleição, ano eleitoral, tipicamente, acaba atraindo muitos trabalhos temporários, né? Então tem distribuição de grana, o fundão eleitoral está aí para isso, a gente já viu, né, a notícia dos 5,7 bilhões, é uma grana assim bem grande. Se você dividir pelo número de habitantes aqui no Brasil, dá uns R$30 por habitante, é bastante, tá? É extremamente elevado, e isso vai ser distribuído de uma forma ou de outra, que sejam gráficas, que seja pessoas abanando bandeirinhas no centro da cidade, enfim, a gente sabe que tem uma renda extra aí. Tem o Auxílio Brasil também para segurar um pouco as pontas, né? Acaba ajudando. Então, assim, pode ser um ano de preços sustentados, mas nós não acreditamos em alta explosiva, porque o consumidor está baqueado. Então, se você pegar, por exemplo, a eleição de 2018 ou a eleição de 2014, em que nós já tínhamos problemas macroeconômicos gravíssimos, inflacionários e de desemprego, você vai ver que o boi não explodiu naqueles anos. Ele se manteve sustentado, ele mostrou sazonalidade, ele respeitou a sazonalidade entre safra e entre safra, mas ele não explodiu, porque nós já tínhamos uma situação macroeconômica complicada. Nas eleições anteriores, sim, ele explodiu, porque a gente tinha uma economia um pouco mais controlada, né, muito impulsionada aí pelo boom das commodities, tá? Que é o que a gente viveu em 2020. Então, o boom das commodities que levou o boi para cima junto foi em 2020. Não casou com o cenário eleitoral como aconteceu em anos anteriores, tá? Então, agora a gente tem um descasamento entre inflação e boom de commodities. É muito interessante a gente lembrar disso. Então, em 2010 teve boom de commodities e teve ano eleitoral. Juntou tudo numa alta exuberante de 30 e poucos %. Tá? Isso agora aconteceu para a gente em 2020. Então, a gente não acredita que sobre muito espaço para isso acontecer em 2022. Mas, ainda assim, devemos ter um ano sustentado. Por quê? Principalmente no começo do ano por baixa oferta. E segundo, porque o ciclo pecuário ele ainda não deu o sinal derradeiro de virada. Ele deu o sinal derradeiro, sim, de luz amarela. Tá? Então, nós começamos já a bater fêmeas, a margem da cria já começou a se desfazer um pouquinho, tá? O bezerro não conseguiu renovar aquelas máximas explosivas, mas
Mas isso ainda não caiu sobre a pecuária, sobre o boi gordo, né, especificamente. Entendemos que deverá começar a cair na virada de 2022 para 2023. A gente acreditava que fosse no começo de 2022, mas dado o abate acelerado de novilhas, de animais, de fêmeas jovens, isso foi postergado, a gente teve que revisar esse panorama. Então, isso deve trazer aí uma entrada, um gostinho de fase de baixa de ciclo pecuário na virada de 2022 para 2023. Então, ainda é um ano de negociar bem. Mas para o pecuarista, olha que interessante, Pulga, ficam interessantes as estratégias de engorda rápida, de giro rápido, tá? Para quem pensa em comprar bezerro em 2022 para entregar em 2023, 2024, fica desinteressante, não fica mais legal. Por quê? Porque possivelmente vai vender esse animal terminado justo na fase de baixa do ciclo. Ah, Lígia, o que me resta fazer então? Eu sou o criador, né? Bom, resta você sair desse período de alta que a gente está vivendo agora, terminando de viver agora com um caixa um pouco mais robusto, focar no planejamento estratégico para aumentar a capacidade de suporte da fazenda, para melhorar os indicadores zootécnicos, tá? E aumentando principalmente a capacidade de suporte da fazenda dentro de um plano bem feito, de um plano bem estruturado. Quando você tiver terminado esse plano, é justamente a hora de lotar a fazenda com reposição barata. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente imagina que o produtor sai agora com caixa mais robusto, usa esse caixa para reinvestir na atividade e no momento de finalizar esse planejamento, ele lota a fazenda com animais mais baratos, principalmente perante a troca, tá? Porque lembrem, o bezerro ele não cai em termos reais, ele cai em termos nominais, ele cai em termos reais. O que isso significa? Que ele sobe menos do que o custo de produção nos momentos de fase de baixa de ciclo. Então, se você ficar esperando preço, o bezerro não vai voltar para os valores de 2014, para os valores de 2017, tá? Ele possivelmente vai continuar próximo dos valores atuais, mas ele vai variar abaixo dos custos de produção. E quando a margem da cria estiver baixinha, aquele é o momento de se lotar a fazenda com mais cria. Então tem essas duas estratégias, né, para quem faz giro curto e para quem dá tiros mais longos. Bom, você acaba de ouvir Lígia Pimentel, diretora da Agrifato, uma das mais conhecidas e respeitadas analistas do mercado pecuário de corte do Brasil. Agradeço mais uma vez a entrevista da Lígia. Walter Pulga Júnior, de São Paulo. Bom, e o início desse ano de 2021 foi marcado pela continuidade de movimentos da pecuária, pela valorização da arroba e a conquista de mercados. No segundo semestre, porém, as situações mudaram, com o registro de casos atípicos de mal da vaca louca em Minas Gerais e também no Mato Grosso, e o Brasil perdeu cerca de US$1 bilhão em exportações e o produto se desvalorizou no mercado interno. A repórter Kylie Rodrigues preparou uma reportagem para explicar melhor o cenário da pecuária em 2021 e também as expectativas para o ano que vem. No primeiro semestre de 2021, o cenário pecuário seguiu nos pilares do ano anterior. Mesmo com o poder aquisitivo da população ainda bem afetado por conta da pandemia, a atividade pecuária se manteve. Este pesquisador da Embrapa explica que o Brasil fechou números das exportações em torno de 1,6 milhões de toneladas de carcaça, queda de 2,4% se comparado ao mesmo período de 2020. Porém, houve um aumento de receita de 16% devido ao preço da carne bovina no mercado internacional. O segmento sofreu em 2021 por conta dos altos custos de produção, mercado interno suspenso e o embargo determinado pela China, por conta dos 2 casos de mal da vaca louca, registrados no Mato Grosso e também em Minas Gerais. Mais de 50% do que a gente exporta vai para a China. Isso, logicamente, gerou um impacto muito grande dentro do setor, né? Em termos de volume de exportação, em termos de receitas. Mas, logo em seguida, a arroba também ela já voltou aos seus patamares, né? E agora, né, nas últimas semanas, aí, com a abertura, né, de novo das exportações para a China, já estamos aí com a arroba em torno dos R$320. A seca também impactou a atividade, influenciando na produção, reposição de bezerros e bois magros.
Foi um ano, assim, num contexto bem conturbado para o setor de carne bovina, né? Mas seguiu, assim, principalmente no primeiro semestre, seguiu uma tendência do que vinha, né, dos pilares de 2020. Esse custo com fertilizante, com rações, tende a impactar fortemente nos custos de produção. A reposição também, né? Tanto o bezerro quanto o boi magro tem uma tendência de alta. Tudo indica que o dólar permanece elevado em 2022, o que exige atenção redobrada dos produtores. Para 2022, o importante é ter ajustes com projeção maior na produção de carne alta nos custos. A China continua sendo o principal parceiro do Brasil no novo ano. A recomendação dos especialistas é de atenção aos movimentos dos ciclos pecuários. Quando é que começa os períodos de transição, quando é que ele termina, se preparar, né, para saber explorar melhor os ciclos pecuários, né? Uma boa gestão, um bom planejamento, controle de custos, ter a capacidade de poder operar no mercado futuro fazendo travamento de preços, fazendo operação de hedge para se prevenir contra essas volatilidades do preço, né? E saber aproveitar, né, essas oportunidades aí que o mercado está apresentando. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. O governo do Paraná está estimulando produtores rurais para a adoção de energias renováveis através de um programa estadual. Os detalhes você vê na reportagem do Mauro Andrade. O governo do Paraná implantou políticas públicas para ajudar os produtores de diferentes cadeias produtivas a produzir a sua própria energia, que deve vir de fontes renováveis, como a energia solar fotovoltaica e o biogás. A iniciativa tem por objetivo reduzir os custos de produção, além dos ganhos ambientais. Veja o que diz Elon de Almeida, ele é coordenador do Programa de Energias Renováveis do Paraná. Nova Paraná, que tem o objetivo de introduzir energias renováveis nas propriedades rurais do Paraná, nas agroindústrias, nas cadeias produtivas, teve uma arrancada espetacular nesse ano de 2021. Nós, em 4 meses, atingimos já quase 1.500 projetos que estão recepcionados, né, acatados no IDR Paraná, num montante que ultrapassa já 250 milhões de reais. E isto faz com que nós fiquemos muito estimulados, porque demonstra que o agricultor do Paraná, as cooperativas, as integradoras, as agroindústrias entenderam que é possível produzir energia própria e, mais importante do que tudo, de nós termos uma redução nos custos de produção, melhorando a competitividade dos produtos paranaenses e ainda melhorando a imagem dos produtos do Paraná perante os consumidores brasileiros e internacionais, tendo uma imagem fundamentada nas energias renováveis, isto é, na sustentabilidade que é tão aclamada pelos importadores, pelos países desenvolvidos e pelos consumidores conscientes. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, ainda falando no Paraná, o estado vai receber uma fábrica sustentável de produção de garrafas, né, para bebidas. Os recipientes serão construídos a partir de cacos de vidro. Veja os detalhes na reportagem. A fabricante de bebidas Ambev anunciou um investimento de 870 milhões de reais para a construção de uma fábrica de vidros. No local, serão construídas garrafas a partir da reciclagem de cacos recolhidos, oriundos de uma parceria com empresas de logística reversa e cooperativas. Para a gente é muito importante ter investimentos grandes no estado de vanguarda e no governo de vanguarda. Os executivos da empresa de bebidas e o governo do Paraná assinaram na quinta-feira um protocolo de intenções para o investimento. Serão produzidas garrafas dos tipos long neck, 300 ml, 600 ml e 1 litro, para diversos rótulos da empresa. As operações serão iniciadas até 2025.
Essa fábrica vem, sem dúvida alguma, ajudar a gente na jornada de retomar a capacidade no Brasil, né? E é muito legal ver um investimento sustentável, né? Que já nasce com energia renovável, já nasce com essa estratégia toda de usar o caco como insumo e incentivando também a garrafa retornável, essa garrafa que vai e volta, que ainda é uma fortaleza aqui no nosso país e no nosso negócio. A gente é mais do que o dobro da nossa concorrência em relação a essa garrafa mais sustentável, que é essa retornável que vai e volta, e a gente quer incentivar cada vez mais isso, que ganha todo mundo, né? Então isso é muito legal. O vidro tem grande potencial de reciclagem. Gera impactos positivos como a redução do consumo de energia e das emissões de CO2. Além do Paraná, a fábrica vai abastecer cervejarias de diversos outros estados. De forma atípica, a procura por laranjas subiu nesta semana do Natal. As informações são do CPEA. Você vê os detalhes agora com o Gustavo D'Angelo. Ao contrário do que normalmente ocorre na semana do Natal, quando as frutas cítricas perdem espaço para aquelas frutas típicas desta época, neste ano a demanda por laranjas está firme. De acordo com o CPEA, a boa qualidade das laranjas é uma das responsáveis por este cenário. Chuvas mais frequentes nas regiões produtoras favoreceram o crescimento das frutas, aumentando a qualidade das laranjas comercializadas no mercado in natura. Na indústria, também foi registrado o maior ritmo de moagem nos últimos dias, devido ao crescimento mais acelerado das frutas. O resultado é que os preços subiram. A caixa da laranja pera foi vendida a mais de R$ 38,00 nos últimos dias, 0,8% superior à média da última semana. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Bom, reta final dessa edição da Agricultura BR, mas dá tempo da gente trazer atualizações para você sobre o mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. Nos contratos para janeiro de 2022, $13,63 o bushel, alta de 0,04%. Nos contratos para março de 2022, $13,71 mais 6, alta de 0,02%. Nos contratos para maio de 2022, $13,78 o bushel, queda de 0,05%. E nos contratos para julho de 2022, $13,81 mais 2, queda de 0,04%. E a gente dá uma olhadinha também, aproveitando esses momentos que nos restam ainda, sobre atualizações do dólar comercial. O dólar comercial neste momento sendo vendido aí a R$ 5,64 e continua em clima de estabilidade, uma leve alta de 0,02%, considerado aí clima de estabilidade, né? Cenário de estabilidade no mercado do dólar. E lembra você que mais informações sobre o clima, sobre dólar, sobre as bolsas, tudo que você quiser saber relacionado ao agronegócio, você encontra no mais completo portal de informações do agro que está aí desfilando na sua tela. É o portal sba1.com, o portal de notícias do Canal do Boi e também do Agro Canal na internet. Atualizado o dia inteiro, sempre com as últimas informações do que é destaque no Brasil e no mundo, você encontra aí no portal sba1.com. Vale a pena visitar o site, vale a pena também você ficar ligado aí nas nossas mídias sociais. Tem um conteúdo muito bacana para você se manter informado e também para ficar sempre por dentro aí das oportunidades de negócio que você encontra aqui na programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio como um todo, tanto no Canal do Boi, bem como no Agro Canal. Basta você nos procurar lá, estamos em praticamente todas as mídias sociais, desde o Instagram, passando pelo Facebook, Twitter, Telegram, enfim. Acha a gente por lá? Curta, comente, compartilhe, fique sempre ligado aí na melhor programação do agronegócio nacional. Eu estou indo embora, deixo um abraço apertado para você, agradeço demais a sua companhia, desejo que você tenha uma terça-feira abençoada. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, tchau, tchau.